A reunião da tempestade. Conselho de Argland. Guerra civil? Então esse é o jogo. O Lorde Dragão Platina disse em voz baixa. Sim, parece que alguém chamado Philip levantou a maioria dos nobres atrás dele em rebelião. Ele pode parecer um idiota, mas ele tem alguém o apoiando, e está devorando o território monarquista como você faz com o gado. O Lorde Dragão Verme respondeu. Então estamos essencialmente sendo saqueados, certo? O Lorde Dragão Platina perguntou. Isso é mais ou menos isso, aquelas primeiras semanas foram. Bem, apenas a desculpa, parece-me que os nobres que seguiram Filipe começaram a fazer essas coisas em suas próprias propriedades apenas para envolver a coroa, então quando a coroa tentou detê-los, Filipe usou a interferência em sua independência como justificativa para a guerra civil. Agora nenhum de nossos mercadores pode chegar até o rei feiticeiro, tornando nossa oferta amigável essencialmente discutível. O Lorde Dragão Obsidiano respondeu. Bem, então vamos reunir nossos exércitos ao longo da fronteira com Restize, e ver como esse Philip responde a isso. Também, vamos enviar uma carta ao rei feiticeiro avisando de nossas ações, e nossas razões. Nós não queremos passar a impressão errada enquanto tentamos enviar a impressão certa. E definitivamente também não queremos que pensemos que estamos negando-lhe recursos para sua guerra como medida punitiva. O Lorde Dragão Platina sugeriu com um estremecimento de desconforto com o último pensamento, um arrepio que o Lorde Dragão Obsidiano compartilhou, e que os dois visitantes de seu país compartilharam a mesma reação ao pensar em irritar o rei feiticeiro, não foi perdido no restante. Kazaga. O funeral de Browning foi tratado como uma espécie de assunto de Estado, com toda a sua unidade recebendo liberdade condicional especial para assistir ao seu sepultamento, com liberdade sob a condição de seu retorno à prisão segura posteriormente. Era justo dizer que seu comportamento generoso para com os guerreiros derrotados contribuiu muito para a reputação de Scanna, temperando sua imagem pública como mais do que simplesmente uma guerreira feroz, mas uma imagem de considerável compaixão por inimigos dignos, e construindo ainda mais sua reputação de misericórdia para com o derrotado. Browning, como ela descobriu, era uma figura popular na cidade, e muitos de seus cidadãos estavam presentes. Os sacerdotes dos antigos deuses abençoaram seu corpo quando ele foi enterrado pela última vez, e um por um aqueles que sabiam melhor, falava dele em bons termos. Scanna, por sua vez, optou por se posicionar diante da multidão também, o que gerou uma reação mista, mas a emoção mais avassaladora foi a curiosidade. Não era todo dia que o assassino de um homem falava em seu funeral. Eu sou Scanna, tirei a vida do nobre Browning Tacos. O silêncio saudou sua declaração. Eu o conheci apenas o tempo suficiente para matá-lo, mas mesmo naquele breve período, isso foi o suficiente para me mostrar o caráter de um homem que o mundo estava melhor por ter. A vida estava em risco para aqueles que o seguiram, e ele lutou por aquilo em que acreditava. O que ele acreditava, e o que eu acreditava nos forçou a sermos inimigos, mas em outra vida, outro mundo, outro lugar onde as coisas tinham sido diferentes, eu teria orgulho de chamá-lo de amigo, e de irmão, e invejo aqueles que tiveram a oportunidade de fazê-lo. Que ele descanse em paz. Agora peço que todos que estão aqui, inclinem a cabeça em um momento de silêncio, pois todos os mortos devem ser honrados, não importa a sua fé, e então, por favor, sintam-se à vontade para ficar, e dar condolências à sua família sobrevivente, seu pai, Amran Tacos. Quando o funeral terminou, Scanna foi embora. Os soldados da força derrotada pareciam decididos a manter a promessa de liberdade condicional, e isso a liberou para cuidar da questão da administração de Kazaga. Não era o tipo de coisa que ela teria imaginado para ela mesma 10 ou 15 anos antes, quando era criança, mas assim vai. O governador oficial da cidade provou ser um sujeito nervoso, mas amigável, que parecia se importar mais com o fato de a cidade ser bem administrada do que com quem a administrava, e apesar de toda a sua preocupação inicial, a aplicação contínua de proibições contra a pilhagem, e a exigência de que até mesmo os soldados da Justiça Negra pagavam pela cerveja, pareciam tornar a vida mais administrável para todos. Mesmo assim, enquanto estava sentada no escritório ocupado, com o ex-governador no assento de convidados, ela encontrou todos os motivos para ter esperança. O governador, por outro lado, estava torcendo as mãos novamente. Ah, governador Scanna, general Scanna, quando seus substitutos chegarem.
Suas políticas sobre saques, compras, e assim por diante permanecerão em vigor. Ou, devo me preocupar? Ele perguntou. Skana cruzou os braços sobre a mesa, e disse: Governador Nanka, pela terceira vez, aderiremos aos padrões estabelecidos nos acordos dracônicos, não importa quem esteja no comando, e se alguém colocado no comando violá-los, você só precisa reclamar com Neia Baraja, ou pode simplesmente escrever para mim, e pode apostar sua vida que a retribuição contra tal violação será rápida, permanente, e pública. Sim, mas... E se as outras nações violarem esses acordos, isso não os anulará? Ele perguntou, ainda torcendo as mãos, sua voz um tanto anasalada era irritante, mas... Ela considerava seu aborrecimento um defeito dela, afinal o escritório dele era modesto, sua casa era o que se esperaria de um servidor público de alto escalão, agradável, mas não extravagante, e as pessoas eram bem alimentadas, e geralmente satisfeitas, então a opinião dela sobre ele pessoalmente era boa. Ele apenas a irritava profundamente. Ela beliscou a ponta do nariz, e exalou cansada. Governador Nanka. Mesmo que eles façam isso, nossa fé permanece inalterada, essas regras de guerra existem porque outros governantes não são como nós, preciso lembrá-lo que nós somos o lado que propôs essas medidas. Garanto-lhes que não vamos transformar esta cidade em uma cidade dos mortos ou qualquer outra coisa. Mas Wemark. Ele começou a dizer, Skana olhou para ele com raiva. Eu estava em Wemark, você não viu o que eu vi, o horror, a tortura, o abuso. Essa era uma cidade do mal como nenhuma outra que eu possa imaginar neste mundo. Seu tom se acalmou um pouco, e ela suspirou novamente. Este lugar não é. Você tem sido justo com seu povo, e até mesmo seus prisioneiros não morrem de fome. Tomamos esta cidade por causa da guerra, não maldade, e Wemark foi destruído porque tinha que ser. Não houve como salvar tal maldade das consequências de suas escolhas. Agora, você tem mais alguma coisa? Quando a nova unidade chegar, quero estar pronta para recebê-los. Ah, não, isso é tudo. Ele disse, então se levantou, fez uma reverência, e saiu, fazendo uma anotação mental de que ela parecia pensar que logo seria dispensada, e correu para casa para passar essa informação para aqueles que fariam uso dela. Parte. Neia estava entediada. Ela supôs que isso era uma coisa boa, excitação sem Skana só poderia significar perigo, nenhuma diversão. Sua aptidão para a guerra cresceu consideravelmente, mas assim como a prática leva à perfeição, a familiaridade gera desprezo, e seu gosto pela guerra não cresceu nem um pouco. A estupidez, o desperdício, a tragédia, ela odiava tudo. Às vezes, feridos chegavam, aqueles que sobreviveram a uma luta com escaramuçadores de Oburns, às vezes aldeões cujas terras haviam sido confiscadas por legalistas de Astraca. O bom era que os mortos-vivos continuavam aparecendo também. Os agricultores que foram avisados sobre o que estava por vir não tiveram que sacrificar seu trabalho morto-vivo, em vez disso, trouxeram-no com eles, e além de seus 25.000 soldados vivos, eles tinham um número crescente de soldados mortos-vivos, já na casa dos milhares, e estes não necessitavam de espaço habitacional, podiam ser armazenados até serem necessários. E agora havia armazéns cheios deles, enquanto outros eram utilizados pela cidade ajudando na preparação para o cerco. Inevitável. Os serviços no templo eram mantidos disponíveis 24 horas por dia, e os sacerdotes cuidavam de tudo, desde aconselhar outras pessoas sobre seus medos até tratar os feridos em um projeto de construção. Eles agora tinham mangonelas prontas para uso, e as muralhas estavam constantemente equipadas, e os batedores estavam sempre patrulhando em cavalos mortos-vivos. Naquela noite, quando terminou, ela recostou-se na cadeira, e deixou os braços caírem ao lado do corpo, exausta. Tanto trabalho. Ela disse. Mas Prarte não vai cair de novo. No momento em que ela estava cochilando, Cese entrou na sala, e disse: É hora de ir. Lord Ains requer sua presença. Neia estava de pé quase antes do portal se abrir. Oburns. Astraca não era homem de perder tempo, e não era covarde. Quando chegou a notícia da queda de Kazaga, ele tinha as próximas 2 divisões que pretendia enviar para o leste, e em vez disso, enviou-as para o sul, 20.000 soldados, e foi com elas. Seu estandarte tremulando ao vento, a armadura de seus soldados brilhando, suas lanças refletindo a luz do amanhecer,
e ele sabia que era uma figura arrojada em seu cavalo de guerra, acenando para seus súditos não muito leais na capital. Ele se sentiu bem cavalgando, e aquela sensação boa durou 1 hora depois de sair do portão. Parou de se sentir bem porque 100 esqueletos vieram sobre uma pequena colina, e atacaram toda a sua formação. Parecia totalmente absurdo que fosse esse o caso. 100 esqueletos poderiam massacrar uma aldeia, mas contra 20.000 soldados bem treinados, isso era uma picada de pulga. A formação parou, esmagou o ataque, batedores foram enviados para perseguir o responsável, mas além das pegadas que levavam para a floresta, nada foi encontrado. 20 minutos depois aconteceu de novo. 20 minutos depois aconteceu de novo. Meia hora depois aconteceu de novo. 45 minutos depois aconteceu novamente. Cada vez que acontecia, toda a formação tinha que parar e lidar com isso, e ficava cansativo. Poucas pessoas se machucavam, embora tenha acontecido, ele tinha padres à disposição para cuidar dos ferimentos. Sua formação teve que desacelerar. Parar uma formação demorava bastante, reiniciá-la era tão ruim quanto, e cada vez que acontecia, bem, um pouco de mana tinha que ser gasto nos feridos. Demorou 6 horas para percorrer a distância que deveria levar 1 hora. Era a 7ª hora quando ele percebeu que esse era o ponto, mas não havia como evitar. Continuou até a 12ª hora, quando ele ordenou que o acampamento fosse estabelecido. Naquela noite, 1000 esqueletos atacaram o acampamento, e acordaram todos aqueles que dormiam, e os forçaram ao combate. Derrotar uma força tão pequena foi bastante fácil, mas quando 2 horas depois outras 100 atacaram, parecia que era apenas para fazer barulho. E nisso foi bem sucedido, poucos morreram, e poucos ficaram feridos, mesmo quando havia 1000 tais esqueletos. Mas a exaustão penetrou em seus ossos, e eles dormiram pouco. Na manhã seguinte, eles encontraram 1 dúzia de sentinelas mortas em seus postos, mortas por flechas na garganta ou nos olhos, ou com a garganta cortada, e suas armas, e suprimentos levados. Enquanto se preparavam para partir, outros 100 esqueletos atacaram o acampamento. Foi então que o rei Astraca percebeu que a caminhada até Kazaga seria uma caminhada por um inferno. A linha de marcha de Gustav. Ele manteve uma contagem cuidadosa. O número lado a lado, o número de patentes por estandarte, os tipos de soldados, o que vestiam, como estavam armados, de acordo com as instruções que lhe foram dadas, ele reuniu todos os detalhes que pôde sobre eles, e anotou tudo. Demorou a maior parte do dia antes que a força invasora passasse por ele, e quando isso aconteceu, ele fez cópias de seu relatório, e o enviou para o sul, para Kedin. A direção deles era o norte ao longo da costa, o que colocou Prarte em sua linha de marcha. Neia estava em Prarte. E Neia não tinha soldados suficientes. Merda! Ele disse, enquanto seus relatórios eram enviados a todos que precisavam deles. Porém, assim que ele despachou o último dos relatórios sobre montarias mortas-vivas, um portal se abriu, e algo totalmente inesperado aconteceu. Uma linda empregada com longos cabelos loiros emergiu dele, e disse: "O rei feiticeiro, Ainzoalgon, com a rainha Calca, convocou você para uma reunião. Por favor, venha comigo." Foi com um forte movimento de engolir que ele entregou o comando temporário ao seu segundo, e atravessou o portal. Fronteira da teocracia Slane. Construir o acampamento levou 2 dias, a General Eyre não desperdiçou absolutamente nenhum esforço nisso. Seus trabalhadores mortos-vivos construíram depósitos de suprimentos com paredes de madeira com um interior de metal barato para fazê-los parecer vulneráveis ao fogo quando não o eram. Ela mandou cavar fossas de latrinas em locais precisos, com intervalos para garantir que nenhuma doença se espalhasse em qualquer abastecimento de água. Ela estabeleceu fileiras duplas de paredes, com a maior antes do interior para criar uma aparência enganosa no caso de um ataque, e ela cavou covas profundas com espinhos de cada lado para criar um campo de matança brutal. Foi chocante para ela a rapidez e facilidade com que ela inventou e implementou coisas para acabar com vidas. E se colocarmos espinhos dentro desses buracos, podemos untá-los com excremento, e criar uma surpresa realmente letal. Ela disse, e seu olhar duro pegou seus amigos tanto de surpresa quanto a própria sugestão. Ela se perguntou se era bom que ela pudesse fazer isso. Ou não? Além delas havia posições de flechas onde os soldados protegidos poderiam atacar qualquer um que tomasse a parede,
dispostas em um ângulo para que ficassem do lado direito do soldado, já que a maioria carregava seus escudos na mão esquerda, era brutal até o último detalhe. Entre os ogros, os mortos-vivos, e seus muitos outros recursos militares, eles agora tinham o que parecia ser um acampamento quase inexpugnável como elo em sua cadeia de abastecimento. Foi uma conclusão bem cronometrada, porque no terceiro dia, o rei feiticeiro a chamou para uma reunião, e um portal se abriu na frente dela. Irrantel. O general Nimble e o imperador Girkniv cavalgaram para Irrantel com grande alarde, e a general Hogbruise estava esperando por eles em um cavalo morto-vivo. As ruas foram limpas para permitir a passagem dos soldados, embora os camponeses e cidadãos de todas as classes se alinhassem nas ruas, não se tratava de um mero desfile. Leinas fez uma saudação rápida e genuína, e abriu um sorriso para ambos com seu rosto claro. Imperador Girkniv, General Nimble, por favor, sigam-me, vou escoltar suas forças até o local de preparação, e eles poderão descansar um pouco, então devemos ir para a mansão do governador. Leinas disse educadamente. A marcha foi rápida, e os soldados agiram em uníssono enquanto se moviam. Era uma máquina bem oleada que serpenteava ao longo das largas estradas de Irrantel, o antigo ponto de paragem militar para Reestize, agora ponto de paragem para o reino feiticeiro. Quando chegaram, o general Nimble convocou seus comandantes, e filtrou suas ordens. Nos estabelecemos primeiro, depois 2 dias de recreação antes da próxima reunião, sem sair da cidade além do alcance de um tiro de arco. Depois, os 3 cavalgaram em silêncio amigável até a mansão, desmontaram no portão, deixando seus cavalos aos cuidados de um cavalariço, e entraram em um escritório simples, e a general Hogbruise sentou-se atrás de sua mesa, enquanto o general Nimble e o imperador Girkniv ocuparam assentos igualmente confortáveis à sua frente. Primeiro, é bom ver vocês dois novamente. General Hogbruise disse com um sorriso genuíno. Estou realmente feliz que você esteja indo bem no serviço do meu senhor. Girkniv respondeu. Eu admito, senti falta da sua companhia. Nimble acrescentou. Ok, gentilezas cumpridas, agora vamos ao que interessa. Disse ela. Você provavelmente notou que não havia muitos outros soldados na cidade, certo? Ela perguntou. Sim. Girkniv respondeu. Leinas suspirou. Você sabe por quê? Nimble e Girkniv se entreolharam. Não, eles disseram juntos. Um dos servos do rei feiticeiro, um atendente pessoal durante sua expedição ao reino dos homens-fera, desapareceu enquanto estava sob os cuidados da rainha Draudilon. Ela disse bruscamente. Os olhos dos 2 homens se arregalaram. Então, quando é o funeral dela? Girkniv perguntou. Ela está bem viva, mas o rei feiticeiro ficou furioso, ele fez com que todos saíssem com antecedência. A general Eire provavelmente já está na fronteira da teocracia Slane, enviamos montanhas de armas para Prarte, e estou apenas aqui até depois de uma reunião com o rei feiticeiro, então irei para as colinas Abelion. Estive lá brevemente já me reunindo com seus chefes, e cuidando da reunião, voltei apenas para recebê-los, participar de uma reunião de comando conjunto, e então estou sendo enviada de volta para lá novamente. Ela disse, uma expressão séria nublando seu rosto. Então, o que aconteceu com o servo? Girkniv perguntou. Não me deram todos os detalhes, mas quando fiz o acompanhamento, disseram-me que ela foi torturada e abusada até se matar para acabar com a dor, e para não trair nosso mestre comum. Ou apenas para acabar com a dor, ninguém sabe ao certo ainda. Leinas disse gravemente. Ele não poderia ter ficado satisfeito com isso, disse o general Nimble, demonstrando sua habilidade incomparável de ser discreto. Eles provavelmente só estão vivos porque ela foi encontrada em um rio, e poderia ter flutuado lá de qualquer lugar, e ela não se lembra de nada depois do tempo com a rainha Draudilon, exceto de estar sentindo muita dor. Leinas disse. Então, por que você está nos contando isso? Girkniv perguntou. Porque nada fica escondido de Sua Majestade por muito tempo, e quando for descoberto quem é, se for uma das nações rivais neste conflito, esta guerra se tornará objeto de pesadelos de demônios. Sua Majestade é muito protetor de seus servos, você sabe disso, então temos que estar cientes de que esse processo ordenado de conflito pode mudar rapidamente, e se tornar muito pior, muito rapidamente. Ela disse suavemente.
Foi nesse momento que um portal se abriu, e uma linda garota com um vestido formal saiu, e disse: Lord Ains deseja ver todos vocês agora. Por favor, sigam-me. Ela disse com um sorriso muito doce que revelou presas de vampiro muito afiadas. Eles estavam apenas meio passo atrás dela quando ela entrou pelo portal. Montanhas dos Anões. Os túneis estavam concluídos, as paredes eram inexpugnáveis, agora podiam surpreender, flanquear, cercar e destruir qualquer força que encontrassem ao tentar entrar nas passagens, mas isso não era suficiente. Zariuzu sabia muito bem como a complacência poderia facilmente destruir até mesmo os melhores exércitos, e subestimar até mesmo um idiota poderia resultar em você se fazer de bobo. Então ele começou a enviar batedores, alguns homens-lagarto, homens-sapo, e outros encarregados de vigiar de longe, e receberam meios para emitir sinais de longo alcance que os alertariam sobre qualquer avanço. Como o mestre sabia que Restize era uma ameaça, era impossível de adivinhar, mas uma ameaça que ele via no que dizia respeito ao general Zariuzu, era uma ameaça. O que ele observou, porém, foi que Restize parecia ser principalmente uma ameaça para Restize. Batedores relataram caravanas comerciais do Conselho de Argland sendo cercadas e capturadas, e então relataram humanos lutando contra humanos, e pequenas escaramuças eclodiram em rebelião de pleno direito. Exércitos humanos tinham começado a se mover contra outros humanos, e um lado estava claramente superando o outro, que parecia fugir sem sequer uma luta digna de menção. Foi uma coisa tão difícil de entender que Zariuzu desceu de sua posição, e seguiu um exército. À frente dele estava um humano que definia o termo inexpressivo, embora o mesmo não fosse necessariamente verdade para seu exército. Ele ficou observando enquanto o sujeito de aparência idiota puxava uma trombeta, e assoprava, uma nota muito desafinada, e muito azeda emergiu que definitivamente não era o som impressionante que ele estava procurando, e o sujeito gritou: Pelo rei Filipe! Avançar! E ele cavalgou contra uma propriedade que já estava praticamente abandonada. O general Zariuzu poderia ter ficado mais tempo, mas foi então que uma empregada de cabelos escuros emergiu de um portal, e disse: Lord Ains requer sua presença, por favor, siga-me. Zariuzu não hesitou em passar pelo portal. Reino de Restize. Philip não conseguia parar de rir, o conde que atormentava sua família estava fugindo, seus servos haviam partido, o exército havia derretido, a brilhante estratégia de Philip de atacar direto para quebrar o moral deles funcionou perfeitamente, eles nem sequer tinham tentado lutar. Philip mandou sua cavalaria pesada perseguir seus arqueiros montados. Mas aqueles idiotas não pegaram ninguém, estúpidos, os pesados deveriam ser melhores nisso, eles deviam ser fracos, todo mundo era tão fraco, e estúpido perto dele. Ele deu um suspiro pesado, e sua cortesã favorita apareceu atrás dele. Ela envolveu seus braços esguios em torno do que ele considerava seu peito enorme e musculoso, e se inclinou, sussurrando em seu ouvido: Oh, meu feroz dragão de Restize, quão corajoso você foi, quão sábio você foi em ficar na retaguarda para controlar seu exército, e quão astuto foi de sua parte não dizer nada enquanto eles manobravam. Você é tão homem. Que rei! Você é maior que um deus. Sua língua brincou em sua orelha enquanto seus dedos encontravam seu caminho em sua camisa. Mas o que pode superar esse gênio agora? Como você pode superar o que fez hoje? Mal posso esperar para descobrir. Ela se contorceu, e pressionou seu corpo contra o dele. Eu não posso conter minha excitação até amanhã. Ela olhou para ele com fome nos olhos, e Philip deu um sorriso inebriante. Amanhã iremos para a capital, vamos acabar com a família real, com alguma sorte pegaremos esses aqui longe de sua fortaleza também. Acho que podemos atacar melhor direto da estrada, o portão não pode ser tão forte, então não teremos problemas quando chegarmos lá em acabar com qualquer resistência fraca que eles puderem reunir. Ele sorriu. Agora, venha para a cama, vou agradar você a noite toda. Ela sorriu maliciosamente quando eles foram para a cama que ele havia trazido para seu uso, e caíram juntos nela. 1 minuto e meio depois ela estava elogiando seu desempenho, e incentivando-o a descansar para amanhã. Quando teve certeza de que ele estava dormindo, ela saiu da cama, rabiscou o que conseguiu lembrar do que ele disse em uma nota, e colocou-a em uma caixa de música que sua patroa lhe dera. Como funcionava? Ela não tinha ideia, mas tudo o que inserisse, sua patroa receberia.
Ela revirou os olhos, a única qualidade redentora que esse idiota do Philip tinha era que ela só precisava fingir que gostava dele por 1 ou 2 minutos por dia. Mas, de olho no prêmio, a recompensa pelo sucesso aqui era uma riqueza além de seus sonhos mais loucos, e 1 ou 2 minutos de aborrecimento com o incompetente era um pequeno preço a pagar por isso. Reino Dracônico. Levantar soldados foi bastante fácil. Tendo saqueado as propriedades dos nobres corruptos, ela tinha amplas reservas de riqueza, e para isso começou a recrutar soldados em grande número. Em 2 semanas ela tinha as 20.000 lanças que o rei feiticeiro exigia. Dentro de outra semana eles estariam bem treinados. Não seriam grandes soldados tão cedo, mas ela tinha certeza de que ainda tinha pelo menos algum tempo antes que a nova frente fosse aberta. As propriedades nobres restantes foram divididas entre uma multidão mais baseada no mérito, e ela incluiu novas regras nelas. Não mais do que 20 homens armados por casa, não mais exércitos privados. Ela impôs restrições legais sobre os meios pelos quais eles poderiam lucrar, e grande parte da riqueza roubada foi distribuída de volta àqueles de quem tinha sido essencialmente roubada. Isso levaria tempo, mas pelo menos já tinha começado. As propriedades foram então reduzidas em conformidade, e os julgamentos estavam em andamento para os nobres que tinham sido encarregados de administrar os assuntos do reino dracônico, e vários já haviam sido considerados culpados de corrupção severa, e estavam sendo enviados para o reino feiticeiro, para algum tipo de trabalho agrícola. Rebaixá-los ao status de camponeses parecia bastante leve, mas ela não estava em posição de discutir. Ainda assim, as coisas estavam melhorando, mesmo com aquela punição estranhamente leve, era o que ela pensava quando estava sozinha em seu quarto. E um portal se abriu, e através dele entrou um rosto familiar, a Fúria. Vanisa? A rainha Draudilon perguntou nervosamente. Ah, você não está sendo enviada para me punir. Está? Estou tentando colocar as coisas em ordem, de verdade. Vanisa balançou a cabeça. Vou te pegar, essa reunião é que a majestade quer ter, você faz parte dela, ok? Ela sorriu aquele sorriso doce que de alguma forma parecia insano, e perigoso. Ok. Vamos lá? Ela disse suavemente, incerta, e Vanisa passou pelo portal, com a rainha Draudilon logo atrás.